Caríssimos irmãos e filhos em Cristo, aqui presentes na igreja, os que nos acompanham pelas redes sociais, nossa paróquia, em comunhão com toda a igreja em todo o mundo, hoje nós celebramos a memória dos santos anjos da guarda. Uma vez mais vamos retomar aquela expressão, aquela ajuda intelectual que a igreja herdou de Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, o Tratado da Angelologia. Nós sabemos que os anjos criados por Deus é uma infinidade de anjos, criados por Deus. E nós vemos, segundo Santo Tomás de Aquino, que estes anjos são divididos em 3 hierarquias. A hierarquia suprema ou maior, a hierarquia média e a hierarquia menor ou inferior. A hierarquia suprema maior, ela foi criada por Deus para o cuidado dos bens espirituais. São anjos que Deus fez para servir a sua majestade. Nós sabemos, por exemplo, os querubins são anjos que estão em adoração profunda do trono eterno do Pai, e de seu Filho Jesus Cristo. Que bonito o mistério dos anjos. A hierarquia média é aquela que tem uma conexão entre o eterno e o material, Vamos lá, a primeira hierarquia, que é a hierarquia suprema, tem 3 coros de anjos. Aliás, cada uma delas tem 3 coros, são 9 coros, 3 vezes 3 dá 9, pelo menos por enquanto, A primeira hierarquia suprema, lá no topo estão os serafins, depois os querubins e os tronos. Depois a hierarquia média, que é a conexão do invisível com o visível. Nós temos a hierarquia média, que tem os coros, as dominações, as potestades e as virtudes. Muito bem. E depois nós temos a hierarquia inferior, a mais baixa, O primeiro coro da hierarquia inferior são os principados, o segundo são os arcanjos e o último são os anjos. Estes nós celebramos hoje, E nós vamos perceber que vai dizer-nos os santos, que se um anjo da guarda aparecesse para nós o confundiríamos com Deus, de tão grandioso e de tão glorioso que Ele é. Nós diríamos que é Deus que apareceu para nós. Por isso que nós vemos nos evangelhos e também nos demais textos bíblicos as aparições dos anjos. Toda vez que um anjo aparece, ele traz uma frase fixa. Qual é a frase? Ninguém sabe? Não tenhas medo. Pode ver nos evangelhos, até para a Virgem Maria. Por quê? Porque em atributo, o mecanismo, naquilo que ele é maior do que qualquer ser humano. E vamos dizer assim, não infinitamente, mas quase que infinitamente maior. São Francisco de Assis, por exemplo, ele vai dizer que se nós pudéssemos materializar a glória de um arcanjo, a glória de um único anjo seria do tamanho do universo. Olha a grandiosidade disso. E olha, minha gente, hoje, essa noite, aliás, neste dia que nós celebramos os santos anjos da guarda, nós temos de nos alegrar. Nós temos alguém assim tão grandioso, que é uma pessoa, Olha que a razão de viver dela é o cuidado de nós. Imagine Deus criar uma pessoa, porque o anjo é uma pessoa, É evidente que não é uma pessoa humana, é uma pessoa angelical. Deus cria uma pessoa espiritual com nenhuma finalidade, senão cuidar de nós. Olha a importância que nós temos. E tem gente que fica chorando porque perdeu o namorado. Deixa para lá.
Você tem alguém muito mais importante, muito mais perfeito do que seu namorado que você perdeu. Bola para frente, né? Tem gente que está no lamento porque perdeu o sentido do viver. Isso é ingratidão para com Deus. Deus fez um anjo para cada ser humano. E como que nós provamos isso? O evangelho de hoje, né? Já escutei em muitas pregações, né, pregadores dizendo que anjos são manifestações do próprio Deus. Isso não é doutrina da igreja. Anjos são criaturas, uma pessoa angelical que Deus cria e nos entrega aos cuidados dele. Isso é doutrina da igreja. O evangelho de hoje, aqui está o fundamento da existência dos anjos da guarda, né? Olha Jesus falando das crianças: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do Pai que está nos céus. Quer dizer o que Jesus falou? Cada criança que estava lá tem o seu anjo. É revelação. Quem disser algo ao contrário disso é herege. É claro, a existência dos anjos é um dogma de fé, né? Então, meus queridos, agora o que fazer com isso? Aí vem a primeira leitura de hoje, que é uma exortação para nós. Então nós ouvimos hoje o livro do Êxodo, capítulo 23. Tem um sentido literal, tá? É importante sabermos que para cada coisa Deus colocou um anjo ao cuidado daquilo. Essa paróquia tem um anjo que Deus entregou a paróquia ao cuidado dele. O nosso país, coitado do anjo do Brasil, né? Deve sofrer a beça, né? Cada país, cada cidade, cada estado, cada instituição, né? Tudo Deus consagra e entrega aos cuidados espirituais dos anjos. Por quê? Porque a gente se preocupa muito com as coisas daqui, e os nossos anjos estão preocupados com as coisas de lá. Se for necessário ele, com a permissão de Deus, provocar um malefício para nós, para que nós voltemos no caminho de salvação, ele o fará, né? Ele o fará. Se for necessário ser uma rasteira em nós, na nossa vida, o nosso anjo da guarda, ele o fará. Ele está com os olhos em nós e nos céus. E nós às vezes estamos com os olhos só aqui, né? Ainda bem que Deus nos deu uns anjos. E tem gente que mesmo com um anjo, ainda, mesmo com as interpelações espirituais, né, o coração duro ainda não se volta para o caminho de salvação. A leitura que nós ouvimos hoje tem um sentido literal. O livro do Êxodo está contando a história do povo que saiu da escravidão do Egito e estava caminhando no deserto rumo à terra prometida, uma terra onde corre leite e mel, uma terra abundante, fértil. E Deus vai dizer assim: eu vou enviar um anjo que vai à tua frente. O povo de Israel também tem um anjo que cuida dele, né? Um anjo vai à tua frente e ele vai te guardar pelo caminho e te conduzir ao lugar que eu prescrevi. Está escrito aqui, né? E aí nós podemos colocar evidente que esse texto está referindo-se ao povo de Israel que está marchando rumo à terra de Canaã. Mas nós podemos colocar isso na nossa vida. É Deus dizendo para nós: eu já enviei um anjo que está à tua frente, que te guarde pelo caminho, te conduza ao lugar que eu te prescrevi, que eu te preparei. Qual é o lugar por excelência onde Deus nos quer eternamente, minha gente? O céu. Então essa é a meta primeira do anjo da guarda da gente. Se for necessário enfermidade, ele vai fazer. Se for necessário alguma coisa acontecer, ele vai fazer, porque a meta primeira é o céu. Portanto, se você não quiser arrumar um inimigo que está coladinho em você, que é o seu anjo da guarda, caminhe no caminho de retidão. Depois, o anjo da guarda,
também vai trazer as aspirações que nós também trazemos enquanto aqui caminhamos. Que isso não é ruim, isso é bom. Nós trazemos sonhos, trazemos projetos e devemos ir atrás disso, mas para que a gente não tome decisões erradas em nossas vidas, um segredo muito bonito: converse com o seu anjo da guarda. Isso não é pecado, não. Converse, né? Peça: santo anjo, meu anjo da guarda, né? Rogue a Deus por boas inspirações para que eu tome uma decisão certa. Não tenho alguém tão íntimo de você, além de é evidente que depois de Deus, né, do que seu anjo da guarda. É um mistério muito bonito. Ele envia o anjo para ir à nossa frente. Quando a gente coloca o anjo na frente e diz vai, ele abre portas, abre caminhos, ele nos guarda pelo caminho. E aí o texto vai dizer assim, do Êxodo: respeita-o e ouve a sua voz. Qual foi a última vez que você conversou com o seu anjo da guarda? Ai, padre, até esqueci já da oração. Pois é, e ele está aí junto, né? Se fosse eu já tinha, né? Ou se fôssemos nós mesmos, quando alguém não nos ouve, não dá a mínima atenção para a gente, o que a gente faz, né? Tchau, né? A gente pica a mula, né? Mas ele não, porque a missão dele foi essa. Então, use disso que Deus te deu como presente, né? Deus te deu como presente a mim, a você, a todos nós, o anjo que caminha à nossa frente. Respeita-o. De que jeito nós manifestamos o respeito? O diálogo com os anjos, né? Ouve sua voz, converse com os anjos, silencia o seu coração. Às vezes a gente pergunta tanta coisa para Deus, mas a gente vive num barulho interior tão grande, e Deus às vezes Ele passa na nossa vida com sinais pequenos, e a gente não percebe, porque o coração está barulhento, né? O coração está barulhento. Não lhe sejas rebelde, porque não suportarás as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Não seja rebelde. Acho que quando a gente comete pecado mortal, o anjo da guarda deve ficar assim, né? Pelo contrário, quando nós nos aproximamos dos sacramentos da igreja, o anjo da guarda deve dar um respiro, né? Ai, imagine, eu estava pensando hoje à tarde para preparar a homilia, né? Sabe quando a gente está assistindo novela, né? Faz tempo que eu não assisto nem televisão, né? Mas tudo bem. Quando a gente está assistindo novela e está lá no último capítulo, né? Hoje é como que a gente fala, né? O último dia hoje, né? E está acontecendo as coisas, você está lá, né? Ou se não futebol, né? Copa do Mundo, a final, né? E você está lá assim, né? Acho que é o anjo da guarda para a gente, né? Quando a gente está indo bem, está 1-0, 2-0, ele está lá, né? Mas acho que quando a gente começa a levar frango, né? Aí ele começa a se desesperar, porque ele quer a nossa salvação, né? E aí o texto do Êxodo vai dizer assim: se ouvires a sua voz, fizeres tudo o que eu disser. Olha, é muito interessante o que o texto diz. Se ouvires a sua voz, voz de quem? Do anjo. E fizeres tudo o que eu disser. Então Deus está falando o quê? A voz do anjo é a voz dele. Então não existe um anjo da guarda que queira o nosso malefício, né? Tudo que as nossas aspirações mais essenciais, meus queridos, que vem de Deus efetivamente, é para o nosso bem, mesmo que seja para denunciar o nosso pecado, né? E aí o texto, o último versículo de hoje diz assim: o meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus. Quando o povo chegou na terra de Canaã, lembra que antes Moisés morre, depois Josué continua com o povo a caminhada, lembra o texto bíblico? Lembram nada, né? Ora, quando chega lá na terra prometida, o que acontece? Está tudo tranquilo? Não. Por quê?
Primeiro que eles vão ter que passar o Rio Jordão. Vai ali acontecer um milagre, que vai colocar novamente o cajado de Moisés. Moisés deixou o cajado dele, vai abrir o Rio Jordão, eles vão passar, e depois não está tudo tranquilo não. Eles encontraram povos pagãos lá na terra que Deus tinha prometido para eles. Eles tinham ainda que lutar contra aquilo. Os hititas, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, olha que nome bonito, né? Ora, meus queridos, o que são esses na nossa vida? O que são esses inimigos? Primeira coisa, antes da gente enfrentar os inimigos externos, que com toda certeza e de maneira muito primeira é o demônio e os demais demônios, nós temos que enfrentar os nossos inimigos interiores. Pode olhar nos nossos relacionamentos, por exemplo, né? Quem é casado aqui, ergue a mão. Sempre o casado que sofre na homilia, né? Pois é. Onde estão os inimigos da vida conjugal, por exemplo? Estão dentro de nós. Muito antes de enfrentar inimigos externos, tem muita coisa dentro de nós que é contrária à nossa própria felicidade. E aí que entra a questão do anjo da guarda. Conversar com o anjo, pedir ao anjo, me mostre, me torne sensível àquilo que eu preciso dar passos e mudar em mim. Eu sempre falo, tem gente que sabe o que causa problema, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, no relacionamento comunitário, no relacionamento profissional, sabe o que não dá certo, mas não consegue mudar aquilo. Então, a gente tem que, sozinho, tem coisas que a gente não consegue. Conte com a arma, com o poder, com a glória daquele que Deus te deu como guardião. Você está vendo que alguma coisa não está certo? Invoque, reze a oração do santo anjo, invoque a proteção do anjo, para que conceda armas poderosas para suprir e evoluir naquilo. Que Deus nos ajude a compreender isso, meus queridos. E também é muito importante compreendermos que por detrás das nossas lutas visíveis, que a gente luta no dia a dia, existe uma batalha espiritual muito grande, né? Quando nós estivermos no dia do juízo, nós saberemos o quanto o anjo da guarda trabalhou por nós espiritualmente, né? Nas guerras espirituais que nos envolvem e nós não enxergamos. Então, hoje, que nós possamos dar glórias a Deus por esses que Deus nos entregou para cuidar de nós. Nós não estamos sozinhos, nós estamos bem cuidados, mas nós precisamos deixar o anjo nos proteger. Imagine, só para encerrar a homilia, né? Imagine que nós temos um exército inimigo à nossa frente, e aqui estão os soldados. Nós estamos aqui e à nossa frente estão os soldados que vão nos proteger contra os inimigos. O que adianta ter essa tropa tão forte à nossa frente que nos defende, se nós passarmos pelos vãos das pernas deles e formos em lugar de fragilidade? É difícil. Então, todos os passos que nós dermos, invoquemos a proteção dos anjos, que eles assim continuam a nos proteger, e no termo da nossa vida, nós estejamos todos juntos de Deus, possuir essa terra de que fala a leitura primeira de hoje, que é o céu. Assim seja. Amém. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração. Talvez a gente traga nessa noite em nosso coração muitas pessoas que precisam da presença de Deus, pessoas que precisam de orações, que precisam se converter, que precisam ser amantes de Cristo. Nessa noite rezemos pelo anjo da guarda dessas pessoas, para que pela fortaleza do Espírito Santo, essas pessoas possam se abandonar em Deus, sentir esse chamado que vem de Deus.